pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar assistindo a este episódio, mas hoje nós estamos aqui para comentar sobre a lição 10, que tem ali como título Nós e os Demais. Eu me chamo Hannah Nicole e hoje eu tô com 3 convidadas muito especiais para me ajudar a comentar um pouco dessa lição. Oi, pessoal, meu nome é Alexia e a lição dessa semana ela me marcou bastante porque ela mostra como às vezes as tradições elas podem acabar ocupando o lugar da graça. Oi, pessoal, eu sou a Mirelle e a lição dessa semana mostra que o evangelho é para todos. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Melissa e eu gostei dessa lição porque ela tem um tópico bem forte, onde a igreja aprende a distinguir a tradição humana, assim, os nossos costumes humanos, e a verdade de Deus. Bom, ali no taser de sábado, a gente pode ver que os gentios, eles estavam começando, né, a conhecer sobre o amor de Deus. O verso base da lição dessa semana se encontra em Atos 15, do 8 ao 11. Eu vou ler aqui e aí depois vocês podem comentar um pouquinho se vocês preferirem. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhe dar o Espírito Santo, como o deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles. Cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma pela graça do Senhor Jesus. Bom, esse verso, ele fala que... Aqui como é que fala, né? Não fez distinção entre nós e eles. Então, o Senhor, ele nos ama, sim, independente do que a gente faz, do que a gente é, nos ama igualmente entre todos. E a gente pode ser salvo, só querer. Então, o Senhor, ele está disposto a nos salvar, disposto a nos amar, porque ele tem, assim, de sobra, né? Então, ele sempre esteve lá pela gente, independente de qualquer coisa que a gente fizer. Ali na lição de domingo, a gente vê, né, que os homens, eles estavam tentando fazer com que os gentios, eles se circuncidassem. E eles estavam numa discussão, né, para saber se isso era realmente necessário ou se eles não precisavam fazer isso. Eles só poderiam continuar seguindo ali a Deus sem precisar fazer isso. Porém, os judeus, eles tinham muito forte isso, né, que precisava ser feito porque era um ato ali da religião deles, né? Porém, o outro povo, né, acreditava que não, que a gente podia seguir a Deus mesmo não passando por esse ato. Isso é um ponto muito importante, porque as pessoas que queriam circuncisão, elas não eram necessariamente más pessoas, mas era coisa que elas tinham acreditado desde sempre. Mas o problema não é a tradição em si, mas a ideia de que a salvação depende só dela. Então, o Senhor, ele não nos salva por alguma lei que a gente cumpre ou por qualquer coisa que a gente faz. Nem tudo que chamam de lei de Deus é realmente de Deus. Então, eles não tinham entendido por completo o que Jesus tinha feito na cruz pela gente. No verso, né, na lição também, a gente pode ver que Pedro, ele deixou bem claro que o jugo ali não poderia ser colocado todo acima dos gentios, né? Porque, como a Melissa falou, né, eles não tinham esse entendimento, assim, né? Pedro, ele tem uma fala muito decisiva ali, né, também. Que ele fala que Deus, que nem a Melissa falou antes, ele fala que Deus não tem distinção. Então, assim, apesar de qualquer coisa, se vocês acharem no coração, assim, que, se eu não fizer o que a lei manda, Deus não vai me amar da maneira que ele ama o outro que cumpre todas as leis. Então, o Pedro, ele fala ali, né, que Deus não tem distinção. Você cumprindo ou não, mas se você acredita todo o seu coração, ele vai te amar, independente de você cumprir ou não, que as pessoas falam pra você cumprir. A lição ela também diz que a salvação ela não vem pela conformidade com rituais, mas sim pela graça, né? Sim, e ali no verso principal a gente vê que ele fala que a gente é salvo pela graça de Deus, né? E não pelo que a gente vai fazer ou que os outros falam que a gente tem que fazer, entendeu? Se você se arrepender verdadeiramente, Deus ele vai te salvar pela graça dele. E também, né, o evangelho é para todos, né? A gente não pode, não pode seguir um filtro que Jesus fez, né? Que Jesus não fez filtro nenhum, né? Mas a gente não pode seguir um filtro, né, que o pessoal diz e tal. Mas, o evangelho é para todos e Jesus tem os braços abertos para todos. A parte de terça e quinta fala ali, né, que os líderes, eles tinham bastante equilíbrio, né, entre as coisas ali que eles faziam. Então, eles estavam sempre fazendo as coisas de acordo com o que eles achavam certo, mas de acordo com o que Deus disse pra eles que era certo, né, de uma certa forma ali. Então, eles mantinham sempre um certo equilíbrio. Isso ensina pra gente que, nas discussões das igrejas que elas têm
tipo, pode ter um pensamento diferente, pode discordar, mas eles precisam ter, né, a missão como foco, e não o egoísmo ou, assim, o pensamento que só eles podem ter, né? Então, se a gente seguir esse caminho de realmente ter a missão como foco e não ficar discutindo por ego ou por quem tá mais certo, a igreja cresce e vai alcançando mais gente. Então, esse é um ponto importante, porque às vezes é uma disputa por ego pra saber quem tá certo, quem tá errado, o que tem que fazer, quem não tem que fazer, mas é tudo pedir pela sabedoria, pra saber o que fazer, entender isso e também a preocupação sincera com a missão. A lição de hoje, ela também nos faz pensar que hoje em dia tem muitas barreiras, né, sobre isso, sobre se a gente realmente tá fazendo a coisa certa, se a gente realmente tá fazendo o que a lei manda, ou se a gente tá só seguindo coisas que as vozes da nossa cabeça falam que são certas, entendeu? E tem algumas tradições que acabam afastando pessoas. Por exemplo, se tem uma lei, entre aspas, né, que a gente diz que é certo e algumas pessoas não concordam, elas vão acabar se afastando por não concordarem com isso, entendeu? Tem preconceitos também culturais que podem vir a afastar pessoas do evangelho e julgamentos baseados em aparência, né? Tem bastante disso também. Outra coisa também que, como a Melissa falou antes, ali complementando, né? Muitas vezes, pessoas novas que vêm para o cristianismo e tal, eles, tipo, vão se basear em que as pessoas fazem e não, eles não vão se basear na Bíblia, por exemplo. Tipo, eles vão olhar para as pessoas da igreja e vão, tipo, começar a julgar, tipo, a roupa que ela tá usando, fazer, tipo isso, entendeu? Eles vão meio que se espelhar nas pessoas e não no que Jesus diz pra gente fazer. Tá. O que a gente pode aprender com a lição dessa semana e com essa história, né, é que a salvação ela é pela graça. E não por rituais ou crenças que nós temos que nós precisamos cumprir para ser salvos. Não. Deus salva a gente pela graça dele, né? E a gente também vê ali que a unidade é mais importante que a tradição. Então, assim, se você for unido com o povo, né, que vai estar ali testemunhando de Cristo, você também vai ter a salvação, né? Que, como eu disse antes, é pela graça de Deus. E a missão também, ela deve ser o foco. Você sempre tem que ter como foco testemunhar de Deus para que outras pessoas possam também conhecer desse amor e não só você, né? E a gente também vê que o Espírito Santo, ele conduz quando buscamos a sua orientação. Então, se a gente vê alguma hora, assim, como por exemplo, eu já falei muitas vezes antes, né? Se tem algum ritual, alguma coisa que a gente acredita que é certo, mas a gente tem muita dúvida, a gente tem que buscar a orientação de Deus, né? Pra saber ali se a gente tá fazendo certo ou se alguma das vezes a gente tá errando ou pecando com alguma coisa. A gente também precisa enxergar, né, as pessoas assim como Deus enxerga cada um de nós. Até porque a mesma graça que salvou os gentios também vai salvar os outros. Então, eles estão todos no mesmo nível. A gente não tem que ter algum tipo de discriminação sobre quem vai ser salvo e quem não vai ser, porque, no final, a gente é salvo porque a gente crê em Deus e pela nossa fé. Então, essa coisa de ficar dividindo, de um vai ser salvo e outro não vai ser, é uma coisa totalmente, né, não muito aceita. Eu quero terminar toda essa história com uma frase que a gente pode ver ali na lição, né? Que aparece. Que é: o mundo está muito mais preparado para receber o evangelho do que os cristãos para espalhá-lo. Eu acredito que essa frase é muito verdadeira e ela pode ser aplicada muito nos dias de hoje, porque às vezes tem muita gente que ela quer receber o evangelho, mas tem gente que fica assim, ai, ela já tá perdida, não vai fazer diferença a gente falar de Cristo para ela ou não. E a gente tem que parar muito com esses preconceitos, porque às vezes a gente acha que por ela não estar seguindo a mesma coisa que a gente acredita, ela tá errada. Mas não é necessariamente assim, né? A gente pode estar seguindo costumes que a pessoa crê que é errado, ou ao contrário, vice-versa, e a gente acaba errando também, né? Então, assim, a gente não tem que ter preconceito nenhum contra religiões, contra pessoas, porque às vezes elas podem ter crenças que a gente julga ser errado, mas que aos olhos de Deus podem ser certas, né? Então, esse episódio, ele nos mostra muito que, além da gente não ter preconceito ao falar um pouco sobre a mensagem, a gente também pode ver que é sempre bom pedir direção pra Deus se você quer realmente saber se você tá fazendo a coisa certa ou se você tá fazendo a coisa errada, né? Então, eu acho que é basicamente essa a lição principal que temos, né, nessa lição 10. E é isso. Vocês querem complementar com mais alguma coisa?
Tudo tranquilo. A gente pode ver, né, como eu já falei, que o preconceito, ele acaba afastando algumas pessoas, muitas das vezes. Então, assim, a gente tem que sempre estar baseando a nossa crença também, pedindo direção de Deus. Então, eu queria terminar esse episódio convidando vocês a estudar um pouco mais sobre e sempre estar pedindo direção de Deus, centrando o seu foco nele. Queria convidar também você a compartilhar esse episódio com todo mundo que você estiver conhecendo aí, que você acha importante saber dessa palavra. E é isso. Sim, tchau. Tchau, família! Tchau!